Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje você vai conferir a sessão solene de posse dos 10 novos desembargadores do TRT mineiro. Você sabe o que significa subjúdice? Coisa de academia, alguma coisa assim? Não faço a mínima ideia. O que é isso? TRT de Minas condena a empresa a indenizar empregado submetido à jornada de trabalho exaustiva. E no quadro Tradição e Trabalho, vamos mostrar o ofício do restaurador. Tudo isso agora, no TRT das Gerais. O TRT de Minas empossou 10 novos desembargadores na sessão solene realizada em um teatro de Belo Horizonte. A posse coletiva completou o quadro de magistrados da segunda instância do tribunal. O Tribunal do Trabalho de Minas Gerais realizou a sessão solene de ratificação de posse dos 10 novos desembargadores do TRT Minas, nomeados por decreto da presidente Dilma Rousseff. O auditório Oi Futuro Klaus Viana, em Belo Horizonte, ficou lotado de familiares, amigos, autoridades dos 3 poderes, representantes do Ministério Público, advogados e sindicatos. Isso é muito importante para a prestação jurisdicional. Isso é um alívio até para a população, para todos aqueles que buscam a justiça para que sejam realizados os seus direitos. A importância disso é muito grande. Primeiro, que é uma atitude inédita do nosso tribunal em dar posse a 10 novos desembargadores, sendo que 9 juízes de carreira e uma ilustre representante da categoria dos advogados. E isso aí vai repercutir muito bem, porque vai dar mais agilidade, e quem vai ser mais beneficiado com isso são os nossos jurisdicionados, que vão ter uma justiça ainda mais célere do que é atualmente. A solenidade foi aberta pela presidente do TRT de Minas, a desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria. Não posso deixar de registrar a enorme alegria de todos nós com esta histórica posse coletiva. Ao som de Travessia, uma das composições consagradas do mineiro Fernando Brant, tocada pela Academia de Música da Polícia Militar, os desembargadores Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes, Rosimere de Oliveira Pires, Ana Maria Amorim Rebouças, José Marlon de Freitas, Maria Cecília Alves Pinto, Paulo Maurício Ribeiro Pires, Manuel Barbosa da Silva, Maristela Iris da Silva Malheiros, Lucas Vanucci Lins, foram promovidos à segunda instância por antiguidade ou merecimento. Pelo 5º Constitucional, em vaga destinada à Ordem dos Advogados, OAB, tomou posse a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. A presidente do TRT condecorou com Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, Ari Rocha, no seu mais elevado grau, Gran Cruz, os 10 novos desembargadores. A desembargadora Deoclésia Amorelli Dias emocionou a todos com um discurso recheado de humanidade e poesia. A magistratura não precisa ser pesada nem triste, nem é preciso tropeçar em montanhas, apenas lidar com as pequenas pedras do caminho. Isso quer dizer que não é preciso ser melhor do que os outros, o importante é ser melhor do que antes. A nova desembargadora Rosimere de Oliveira Pires foi oradora dos colegas empossados. Ela reafirmou em discurso o compromisso com a justiça mineira e lembrou dos desafios que devem ser enfrentados. Outras graves questões se destacam, como o trabalho escravo e o trabalho infantil, que seguem como tristes chagas sociais a despeito da coibição normativa nacional e internacional.
Para nós é um momento assim, de muita emoção, porque nós hoje estamos conseguindo completar o quadro de desembargadores, provendo as vagas remanescentes da lei que foi criada em 2012. Então, agora o tribunal pode se considerar uma corte completa e a expectativa é que todos façam o seu trabalho da mesma maneira que os antigos já faziam, com menos sacrifício, dividindo melhor o trabalho. Agora é hora do quadro O que é isso? Você sabe o que significa subjúdice? O que é isso? 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 Subjúdice. Você sabe o que é? Alguma coisa relacionada ao processo judicial. Que tanto de pergunta difícil é essa? Coisa de academia, alguma coisa assim? Não faço a mínima ideia. O que é isso? Alguma coisa sub ou... Pegou. Não, você lembra, Raiz? O que é isso? Subjúdice quer dizer uma questão pendente de julgamento, né? É aquela que o empregado, vamos usar a nossa justiça do trabalho, o empregado vem, pleiteia, por exemplo, a rescisão do seu contrato de trabalho. Então, enquanto o juiz não der a sentença, enquanto as partes estiverem discutindo, né, o empregador apresenta sua defesa, produz-se as provas, essa questão está subjúdice. É um termo também de origem latina, quer dizer, pendente de julgamento. Imagine trabalhar tanto a ponto de ser impedido de conviver com a família, realizar tarefas domésticas e até atividades de lazer. Para se livrar dessa rotina, o empregado mineiro precisou recorrer à Justiça do Trabalho. Mais informações com a repórter Adriana Santos. A primeira turma do TRT de Minas condenou uma empresa a pagar uma indenização por dano moral existencial a um trabalhador no valor de R$30 mil. O trabalhador enfrentava dura jornada de trabalho. Quem nos explica agora é a relatora do recurso, doutora Adriana Goulart. O que é dano moral existencial? O dano moral é um gênero de dano extrapatrimonial, né? É chamado de extrapatrimonial ao reverso do dano material. Muito bem, o dano moral ele tem diversas espécies, vamos dizer assim. E uma das espécies é o dano existencial. O dano existencial, ele começa a ser, digamos, pensado, ele começa a ser estudado na Itália, então ele vem de uma doutrina italiana e ele é um dano em que se observa, no caso, para haver a indenização, se há prejuízo a um projeto de vida da pessoa ou se há um prejuízo ao convívio social e familiar dessa pessoa. Então, o olhar para se estabelecer se existe ou não dano existencial naquela determinada situação concreta é se verificar se houve ou não impedimento ou grande dificuldade a um projeto de vida da pessoa ou a uma convivência social ou familiar daquela determinada pessoa. Como é aplicada a indenização por dano moral existencial? Na verdade, a indenização ela é sempre um contexto que tem que ser avaliado em cada caso concreto. O que aconteceu, a possibilidade da parte contrária de arcar, né, para também não ser uma coisa que não tenha o menor sentido. Você avalia também a extensão do dano, você avalia também, alguns juízes avaliam, como dizia, um caráter pedagógico daquela indenização. Então não existe uma tabela, não existe nada que digamos, uma questão que é matemática. É um conjunto de situações e que em cada caso concreto o magistrado ou a turma avalia para deferir aquela indenização por dano moral. Por que as pessoas estão cada vez mais recorrendo à Justiça do Trabalho, reivindicando dano moral existencial? Eu reputo isso a uma situação de consciência dos direitos. Eu acho que após a Constituição de 1988, a Carta Magna é uma carta de cidadania. E neste decorrer dos anos, essa consciência da sua cidadania, dos seus direitos, ela foi ficando cada vez mais coerente, as pessoas foram ficando cada vez mais conscientes. Então eu penso, eu reputo a essa busca do judiciário, primeiro essa consciência de cidadão, né, de que isso não está certo, não está correto, eu não preciso aceitar este tipo de conduta dentro de uma relação. E penso eu que, na medida em que se tem essa consciência,
há uma possibilidade real, e aí eu vejo de ambas as partes envolvidas, sejam quais forem, eu vejo uma possibilidade real de uma melhora dos meios ambientes, de uma sustentabilidade, de meios ambientes mais saudáveis, mais sustentáveis, onde sejam. Chegou a hora do nosso passeio pelas cidades de Minas. Hoje vamos conhecer o município de Teófilo Otoni, que fica no nordeste do estado. Veja agora no quadro Encurtando Distâncias. Localizada no nordeste de Minas, a 450 quilômetros de Belo Horizonte, Teófilo Otoni foi fundada em 1853 pelo colonizador homônimo Teófilo Benedito Otoni, que instalou na região a Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri. Hoje é considerada uma das mais importantes do estado, com cerca de 140 mil habitantes. A cidade é conhecida como a capital mundial das pedras preciosas, o maior destaque econômico local. O município também é um polo universitário. São 7 instituições de ensino superior, entre elas o Instituto Federal de Educação Tecnológica. A Justiça do Trabalho chegou à cidade em 1986. A Vara do Trabalho de Teófilo Otoni conta com 15 servidores e recebe, em média, 1.900 processos por ano. O processo judicial eletrônico PJE-JT chegou à cidade em 2013. No próximo bloco, você confere os destaques jurídicos do TRT de Minas, a história de quem trabalhava em um dos cassinos mais famosos do país. E no quadro Tradição e Trabalho, vamos conhecer a rotina do restaurador. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora as decisões da Justiça do Trabalho de Minas com Natália Pacheco. Município de Araguari é condenado por descumprir o piso salarial nacional para o magistério público. A decisão partiu da 4ª turma do TRT de Minas, que reconheceu a uma professora de ensino básico o direito às diferenças salariais. De acordo com o relator do processo, desembargador Paulo Chaves Correia Filho, a posição consolidada na jurisprudência é a de que a legislação estadual não pode estabelecer valores menores do que os fixados pelo piso nacional. O relator acrescentou que cabe ao município respeitar o piso estabelecido na lei federal, podendo, para tanto, solicitar a complementação dos recursos necessários ao Ministério da Educação e Cultura. Patrões e empregados. Na hora da audiência, nem sempre eles estão em lados opostos. Em alguns casos, eles chegam a combinar de mentir juntos só para conseguir benefícios. Mas essa prática é proibida e pode trazer consequências tanto para as partes quanto para os advogados. Na sala de espera, trabalhadores e empregadores ansiosos conversam com seus advogados. Começa a audiência. De um lado, Denise afirma que fez horas extras e que recebia o benefício alimentação em um valor menor que os outros funcionários. Do outro lado, os representantes da empresa afirmam que a trabalhadora não tinha tantos direitos assim. Depois de apurar os fatos, a juíza concluiu que Denise deveria receber uma indenização de R$5.000. Foi justo, porque o que acontece lá dentro só a gente que sabe, né? Ele tá bom, tô satisfeito, saindo satisfeito. É justo porque, assim, o acordo que a gente fez aqui é sempre a melhor solução para o desfecho da lide. Analisar as provas do processo, ouvir envolvidos e testemunhas, faz parte da rotina dos magistrados. O objetivo é fazer com que a verdade prevaleça. A verdade acaba aparecendo,
Então, às vezes, o fato que está narrado na petição inicial não é o que a parte fala na hora da audiência. Quando você tem uma lide verdadeira, há um conflito. E isso não dá para fingir. Quando a coisa chega muito arrumada, já chega muito pronta, a gente começa a achar que tem alguma coisa esquisita. Em alguns casos, patrões e empregados combinam de mentir juntos durante a audiência. Eles tentam enganar o juiz e lesar o judiciário brasileiro para conseguir alguns benefícios. Este é um dos exemplos da chamada lide simulada. Essa desembargadora explica que isso normalmente acontece quando o trabalhador quer receber o benefício do FGTS e do seguro-desemprego. Ela tem vários aspectos. O que é mais comum é para pagamento das verbas rescisórias, das verbas que representam devidas pelo fim do contrato de trabalho, e para obtenção de um efeito de coisa julgada que vai impedir aquele empregado de reclamar outras verbas que ele entenda como devidas, ou pelo menos ele queira discutir, em relação ao percurso todo de duração do contrato dele. Em alguns casos, a empresa chega até a oferecer o próprio advogado para o ex-funcionário. Quando isso ocorre, o trabalhador deve desconfiar da boa-fé da empresa. O trabalhador não deve aceitar, o trabalhador deve ir ao seu sindicato. Já perdeu o emprego mesmo, não há nenhuma outra coação. Normalmente as empresas ameaçam com o tempo. Vai demorar muito a sair o seu FGTS, vai demorar muito a sair o seu seguro-desemprego. Se o empregado estiver com o seu sindicato, e o advogado do seu sindicato, ou um advogado da sua confiança, né, que ele conheça, em qual ele tenha confiança, é claro, ele vai estar mais bem amparado. Até a década de 40, os cassinos eram permitidos no Brasil. Em Belo Horizonte, o Guanabara Grill, que funcionava no Museu de Arte da Pampulha, era sinônimo de sofisticação. Mas um decreto presidencial proibiu a atividade no país. E aí, o que será que aconteceu com quem trabalhava nesses estabelecimentos? É o que você vai ver agora no quadro Acervo Histórico. No dia 30 de abril de 1946, um decreto-lei do presidente Dutra proíbe os cassinos no Brasil. A proibição do jogo foi comemorada por muitos, mas também lamentada pelos empresários, que investiram num negócio lucrativo e até então legal, e pelos 53 mil empregados dos salões de jogos no Brasil. Entre os trabalhadores insatisfeitos estavam dezenas de músicos do Guanabara Grill, que funcionava no atual Museu de Arte da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer em Belo Horizonte. Eles ingressaram na Justiça Trabalhista reivindicando seus direitos. Na ocasião, o artigo 486 da CLT previa que a indenização dos trabalhadores dispensados em consequência de ato governamental seria devida pelo governo que motivou o ato. Mas o presidente Dutra rapidamente baixou um novo decreto-lei, isentando o governo dessa responsabilidade e transferindo o ônus aos empregadores. Por isso, a Justiça Trabalhista condena os ex-patrões a indenizar os músicos. Os empresários recorrem ao TRT de Minas e ao TST. E, posteriormente, também ao Supremo Tribunal Federal. Mas o STF declara a constitucionalidade do decreto-lei. Já no Tribunal Superior do Trabalho, os empresários conseguem diminuir a condenação, eximindo-se do pagamento do aviso prévio. Uma igreja, uma obra de arte, um prédio antigo. Quando qualquer um deles passa pelo processo de restauração, é como se um tesouro fosse revelado. O trabalho é feito de forma minuciosa e pode levar meses ou até anos para ser finalizado. Mas os profissionais envolvidos nessa difícil tarefa têm disposição de sobra. Conheça a rotina do restaurador agora no quadro Tradição e Trabalho.
cenas que reproduzem a vida e morte de Jesus Cristo, peças que se movimentam e dão vida às histórias bíblicas. Durante quase um século, o presépio do Pipiripau encantou os mineiros e se consagrou como um dos mais importantes do país. Criado em 1906 pelo artesão Raimundo Machado e doado ao FMG 70 anos depois, o Pipiripau foi tombado em 1984 pelo Patrimônio Histórico Nacional. Depois de tanto tempo fazendo parte da cultura mineira, em 2011 ele precisou ser fechado ao público. O desgaste do tempo e do uso fez surgir a necessidade de reparo nas peças. E os responsáveis por recuperar o presépio são os restauradores. Essa equipe aqui trabalha a todo vapor para que tudo esteja pronto até maio de 2016. É um tempo longo, né, aparentemente, mas o presépio é um universo. E esse universo está sendo tratado minuciosamente. Cada cena, cada figura, cada pedra, cada concha está sendo tratada criteriosamente. Um trabalho minucioso. Cada uma das cerca de 450 figuras que compõem o presépio passa por um processo que vai desde o diagnóstico do problema até a restauração dos danos. Não adianta também a gente querer acelerar muito o processo, sendo que as figuras estão muito fragilizadas, o presépio também, a estrutura em madeira está bem comprometida, então é lento, é substituído os materiais que estão muito danificados pouco a pouco, tudo mapeado, fotografado para que não haja problemas no momento da remontagem. A recuperação do presépio é uma parceria entre o Museu de História Natural e a Escola de Belas Artes da UFMG. Por isso, além de 3 restauradores, estudantes também contribuem para o processo. Eles são alunos do curso de Conservação e Restauração de Bens Móveis e Imóveis, uma graduação que dura 4 anos. Aqui eles aprendem a restaurar desde obras de arte e patrimônio até livros e documentos. No primeiro e segundo ano eles fazem disciplinas básicas, né, para atuar como conservador-restaurador, como história da arte, química para restauração, conservação preventiva, micro-organismo, aspectos da arquitetura, várias disciplinas que fazem essa formação básica. Depois eles entram na área específica da restauração e ficam 2 anos desenvolvendo atividades práticas e teóricas da restauração. Eu acho que o curso é fantástico. Determinadas questões relacionadas ao curso de conservação e restauração você não encontra em outras áreas. E a gente vê quais são as dificuldades de realização daquele processo criativo, qual é o suporte que foi utilizado, a tecnologia até então, qual que era a diferença da técnica que foi criada naquele primeiro momento, uma obra de 100 anos depois. É apaixonante. A profissão ainda não é regulamentada e a média salarial de um restaurador é de R$3.000. O campo de atuação é amplo e o mercado está carente de profissionais qualificados. De acordo com a professora Betânia, a maioria dos alunos já sai do curso com emprego garantido. Ele vai poder trabalhar em museus, bibliotecas, galerias, instituições que possuem um acervo, né? Então, como a gente pensa que Minas tem 853 municípios, pelo menos em cada um dos municípios há necessidade de um conservador-restaurador que não seja até para poder trabalhar na conservação e restauração, mas na gestão da preservação do patrimônio, né, no gerenciamento dessas ações do patrimônio. Então, eles têm um campo de trabalho muito vasto. Falta profissional, mas acho que falta uma conscientização geral da população para a importância da memória mesmo. Então, tem muito acervo que está guardado por aí, escondido nos porões das instituições e tal, que precisa de cuidado e a gente precisa de incluir isso no pensamento das pessoas para elas poderem valorizar mais a memória e o nosso mercado vai abrindo cada vez mais.
TRT das Gerais fica por aqui. Assista as reprises deste programa toda terça e quinta-feira às 10 horas da noite e sexta-feira às 10h30 da manhã aqui mesmo na TV Justiça. Você pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá!